Fala gestor e gestora, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Raciel, se você ainda não me conhece, e esse é o nosso workshop onde eu vou te mostrar os 3 pilares principais que fazem com que as empresas possam dobrar os seus lucros. Mas antes de a gente entrar nesse nosso workshop, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Lá nós temos uma lista de um podcast onde eu mostro estudo de caso de vários empresários aqui, ao qual já passou pela nossa metodologia de consultoria, e também temos o nosso famoso quadro chamado Contos de Consultor. Por isso eu te convido a se inscrever no nosso canal e ter acesso a todo esse conteúdo que pode ajudar o seu negócio também a dobrar os lucros. Então, se você está aqui é porque você quer ter acesso a um material muito exclusivo e muito importante. Através desse workshop, eu quero te mostrar os 3 pilares que fazem com que as empresas alcancem sucesso. Já faz mais de 15 anos que eu faço consultoria para várias empresas e ao longo desse tempo eu percebi que existem 3 pontos chaves dentro dessas empresas que, se bem trabalhados, faz com que os lucros dela aumentem significativamente, ou seja, dobrem os seus lucros. Os 3 pilares que eu estou falando aqui é pilar de finanças, certo? Onde você tendo uma boa gestão financeira, você realmente pode ter acesso a muito mais resultado. O segundo pilar é preço de venda ou precificação do seu produto. Muitos empresários não conseguem ter seus resultados porque não sabem colocar corretamente qual é o preço de venda do seu produto ou do seu serviço. E o último pilar, muito importante, é o pilar comercial. Se você não trabalha corretamente quais são as metas de vendas, como você gerencia todo esse seu canal de vendas, você infelizmente não vai alcançar os resultados que tanto deseja. Por isso eu te convido a entrar comigo nesse nosso workshop para que você aprenda os principais pontos onde você pode trabalhar esses pilares e ter muito mais lucro. Mas antes de entrarmos no conteúdo, deixa eu te contar uma chave muito importante que pode te ajudar a mudar a mentalidade que hoje você tem como empresário. Existe um grande esportista famoso, Djokovic, que joga tênis, e estudando a vida do Djokovic, a vida esportiva dele, eles perceberam que mudando pequenos detalhes no seu trabalho, na forma como ele jogava, conseguiam fazer com que ele tivesse muito mais resultado. Mas como foi esse estudo? De uma forma bem rápida eu quero te explicar. Quando eles iniciaram o estudo, eles perceberam que Djokovic era a posição 635 do ranking mundial de tenistas. E ele ganhava, certo? 47% dos jogos. Só que o tênis é um jogo de troca de bolinhas. Isso quer dizer que quanto mais bolinhas, mais games você ganha, mais você tem chance de alcançar mais resultados. Por isso eles perceberam que eles não tinham que ganhar muito mais jogos, eles tinham que ter mais efetividade nas trocas de bolinhas. Fazendo um pequeno ajuste, saindo de 49% do ganho das trocas de bolinhas para 55%, ele alcançou a posição número 1 do ranking mundial de tenistas. Ou seja, não é grandes coisas que você precisa fazer na sua empresa que você alcance seu resultado. São pequenos detalhes que, se você ajustar, você também pode alcançar muito mais resultado. Por isso eu te convido, através desse nosso workshop, a mudar pequenos detalhes nesses 3 pilares que eu quero te apresentar. Como eu falei para vocês, o primeiro pilar é o pilar finanças e é uma estrutura muito importante para que toda empresa. Eu não conheço uma empresa de sucesso, uma empresa que cresce e continua, perpetua, como a gente fala, que não tenha um controle financeiro rigoroso, que não tenha uma metodologia e um processo de cuidar dos números. Eu até brinco bastante nesses nossos processos de consultoria e eu falo a seguinte expressão. Você provavelmente já viu algum filme aí de mafioso, de policial e tal, e ele sempre fala o seguinte: siga o dinheiro que você vai encontrar o bandido da história. Nas empresas funciona da mesma forma. Se a gente seguir o dinheiro, a gente vai entender o que está acontecendo no negócio. Como ele está tendo resultado? Se ele está tendo lucro ou prejuízo? Se a gente não seguir o dinheiro, infelizmente a gente não tem a informação que a gente precisa para tomar as melhores decisões. Por isso que você precisa ter uma gestão financeira eficiente no seu negócio. Mas o que é uma gestão financeira eficiente? Eu pontuei aqui algumas das coisas mais importantes que nós temos dentro da gestão financeira para que você olhe dentro da sua empresa como você pode cuidar desses detalhes. E a primeira delas é o que eu chamo de conciliação bancária.
Exatamente. Como o nome propriamente diz, é pegar tudo que entra e tudo que sai da sua empresa de recursos financeiros e colocar num sistema de gestão ou numa planilha ou seja onde for, não importa qual é a forma como você controla, desde que você tenha uma conciliação onde você classifica tudo que entra e tudo que sai no seu negócio. Muitos empresários às vezes administram a sua empresa simplesmente o que eu chamo pelo DDA. Ele abre lá o Internet Bank, vê o que tem para pagar no dia, paga e segue o baile. Mas isso acontece, duplicidade de pagamento, pagamentos indevidos. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde existem muitas fraudes de boleto e você pode estar jogando dinheiro fora se você não tem um controle das finanças do seu negócio. Para que você faça, a conciliação bancária, você precisa ter o que a gente chama de plano de contas. Porque para fazer a conciliação bancária, você tem que classificar as contas, né? Vou te dar um exemplo aqui hipotético. Você pagou lá R$350 de fatura de energia elétrica. Então, quando você vai fazer a conciliação bancária, você vai lançar essa fatura de energia elétrica dentro da categoria despesas com energia elétrica. Por isso que entra o plano de contas. E para que você entenda, o plano de contas normalmente ele é dividido em 4 categorias. Receitas, que é tudo que entra de recurso na empresa. Custos, que é tudo aquilo que está relacionado diretamente ao seu produto ou ao seu serviço. E despesas, que é tudo que sai de gastos que não está relacionado diretamente ao seu produto, é o inverso do custos. E a última categoria, investimentos. É muito importante que você entenda a distinção principalmente de custos e despesas. Vou dar aqui 2 exemplos, um comércio e um para prestador de serviço, para que você possa compreender e colocar em prática aí também na sua empresa. Vou pegar o exemplo de um restaurante, de uma pizzaria. Quais são os custos que uma pizzaria tem? A compra do queijo, da farinha, dos insumos que ele tem para produzir a pizza. Esse restaurante também vende bebidas, então a compra lá da água, do refrigerante que ele revende também é um custo. Já o pagamento do pizzaiolo ou do cozinheiro, do garçom, não é custo. Por mais que está ali fazendo a pizza, muitos empresários erram nesse ponto. Por que ele não é custo? Porque ele não está ligado diretamente. Se você vender 10 pizzas no mês, você vai pagar o salário do pizzaiolo. Se você vender 1000 pizzas no mês, você vai pagar o salário do pizzaiolo. Igual forma. Se você não vender nada, você vai ter que pagar o salário do pizzaiolo. Essa é a distinção entre custo e despesas. Num exemplo de um prestador de serviço, também entra. Eu vou colocar aqui um exemplo de um prestador de serviço de uma empresa de marketing. Eu vou dar um exemplo, uma empresa que produz material publicitário e tudo mais. O que é custo? Aquilo que ela tem diretamente relacionado ao seu produto. Ela precisa, às vezes, contratar equipamentos, alugar equipamentos para poder fazer o seu material. Então, isso é custo. Ela precisa, às vezes, contratar atores, pessoas para poder fazer a gravação do material. Isso é custo. Já, por exemplo, mensalidade de softwares, salário dos funcionários que trabalham dentro da empresa são despesas. Espero que você tenha entendido a diferença entre custo e despesa, porque é vital para que você consiga distinguir aonde está indo o dinheiro do seu negócio através dessas classificações. E investimentos, que é a última categoria do nosso plano de contas, é aquilo que é durável na sua empresa. Voltando para os exemplos que a gente está dando para que você não se perca, na pizzaria, a compra, por exemplo, de um forno para a pizzaria não é uma despesa, não é um custo, é um investimento. Por quê? Porque é um bem durável, um bem caro e um dia você pode rever esse dinheiro. Você pode vender o forno e receber ele de novo. Claro que você não vai receber exatamente a mesma coisa do que você pagou quando comprou ele a primeira vez. Porém, você pode receber uma parte. Então, a compra de carros, de equipamentos, isso tudo é investimento. E é o que você faz com o lucro do seu negócio. Por isso é importante você distinguir essas 4 classificações, receitas, custos, despesas e investimentos, para que corretamente você possa implantar a conciliação bancária no seu negócio, seja no sistema de gestão ou numa planilha de controle financeiro.
Dando continuidade nos principais pontos para que a gente possa ter uma gestão financeira eficiente, temos o orçamento prévio. Eu sempre costumo dizer que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Um navio que não tem um destino, que não tem um porto para onde ele vai, ele está à deriva, ele não tem um objetivo, ele não sabe para onde ele quer ir. E a sua empresa é da mesma forma. Se você não estabelece um orçamento para a sua empresa, você não define o quanto você vai gastar por mês com despesas comerciais, com despesas administrativas, com salário de funcionários, infelizmente vai chegar no final do mês e você vai ter gasto muito mais daquilo que você gostaria. Uma outra expressão que eu sempre falo é, se você não diz para o dinheiro no começo do mês para onde ele deve ir, vai chegar no final do mês e ele vai ter ido para um lugar totalmente diferente do que você gostaria. E infelizmente vai fazer com que você não alcance os sonhos que você tanto quer. Por isso, estabeleça um orçamento prévio na sua empresa. Defina em cada categoria que você tem aí do seu plano de contas, a qual a gente já falou, o quanto você vai gastar por mês. Mas como que eu vou definir, Raciel? Simples assim, você olha o histórico, você olha o passado e vê quanto você gasta em média. Ou se você tem uma empresa muito sazonal, né? Vamos pegar um exemplo, uma empresa que vende muito no verão e aí no inverno cai o faturamento. Então compara sempre um ano contra o outro. Ano passado, nesse mês, eu tinha esses gastos, então projeta para esse ano os mesmos gastos, ou próximo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, faz reduções, é tudo através do orçamento prévio. Por isso, é muito importante você pré-estabelecer ele, porque você já pode ajustar desde o início. Muitos empresários carecem porque não tem orçamento e deixa a coisa acontecer. E aí estão trabalhando, às vezes, no prejuízo, porque nem perceberam ainda que poderiam ter corrigido, né, o seu negócio já desde quando ele está startando no início. Um outro ponto muito importante é não pague aquilo que você não entende. Essa chave é muito importante para você que é empresário. Se você não compreende, um exemplo, a guia de imposto que a sua contabilidade está te enviando, não pague até que você questione o suficiente para que você consiga entender como que foi feita aquela conta. Porque é através desses questionamentos, é através de ir a fundo e entender realmente o que você está pagando, o porquê você está pagando, que você vai evitar desperdiçar dinheiro na sua empresa. Eu tenho mais de 10 exemplos de empresários que já passaram pelo nosso processo de consultoria, que antes dela estavam passando por situações que eu chamaria de inusitadas, de fornecedor que fazia boleto de vendas que não existiam e por ele não ter uma administração estava pagando boletos de compra que ele nunca nem recebeu mercadoria, de estar pagando impostos a mais do que precisaria, porque a contabilidade não se atentou a entrar no negócio, entender realmente qual que era a operação da empresa e classificar da melhor forma como ele poderia pagar menos impostos, de ter muitos gastos, e às vezes são gastos pequenos, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dizer, teve um caso de uma consultoria que a gente implantou, né, a conciliação bancária, e quando chegou no final do primeiro mês, o cliente percebeu que ele gastava mais de R$2.000 por mês com tarifa bancária. E ele ficou pasmo, que ele não fazia a menor ideia que ele gastava tanto. Eram pequenos gastos, era R$2, R$3 cada vez que fazia uma movimentação. Mas, na soma disso, de todos os dias e várias movimentações, ao final do mês dava 2.000, ao final do ano são 24, e aí está se esvaindo o dinheiro do seu negócio. Por isso que, através dessa metodologia, se você entende exatamente tudo que você paga, você vai evitar desperdiçar dinheiro no seu negócio. Essa frase é muito pesada, mas você precisa entender. Cuidar do financeiro é vida ou morte. Eu já faço consultoria há tempo suficiente para perceber que as empresas que não cuidam das finanças do seu negócio, elas não passam de 2 anos de vida, de 3 anos de vida. Estatísticas mostram, feitas através de IBGE, de Sebrae aqui do nosso país, que mais de 50% das empresas morrem nos primeiros 2 anos de vida. E a maioria das justificativas dessas empresas morrerem é por falta de gestão financeira. Por isso que cuidar das finanças do seu negócio é tão importante quanto vida e morte. E você precisa dedicar um tempo no seu negócio para isso ou delegar para uma pessoa a qual você consegue para que o seu negócio possa deslanchar. E a cereja do bolo para essa administração financeira ser suave na sua vida como empresário
é o que eu chamo de rotina D-1. O que é isso? Que nome mirabolante é esse que tu inventou, Raciel? Muito simples. Se você cuida todos os dias, você estabelece uma rotina. Se você coloca na sua agenda todos os dias de cuidar das finanças do seu negócio, aquilo vai virar uma rotina e você vai começar a fazer até no automático. E se você faz todo dia, o que a gente chama D-1, hoje você faz tudo o que aconteceu ontem, se torna muito mais suave. Eu te desafio, e você pode escrever aqui nos comentários depois, se você colocar em prática a rotina D-1, conciliando todos os dias apenas o que aconteceu no dia anterior, não leva mais do que 5 a 15 minutos por dia do seu tempo como empresário para fazer essa gestão financeira. E aí vai chegar o final do mês e você vai ter o resultado, vai ter as informações que você precisa para poder analisar o seu negócio e tomar as melhores decisões que você tanto está querendo para crescer. Uma coisa muito importante sobre despesas. Essa expressão talvez você vai achar até engraçada, mas as despesas são como as nossas unhas. Se a gente não corta elas regularmente, elas vão começar a crescer ao ponto, inclusive, de os machucar. Mas você já imaginou uma mão sem unha? Não tem como, né? Ela fica feia, fica estranha. Por isso que elas precisam ter na sua empresa. Você inevitavelmente vai ter despesas na sua empresa. Mas, mais importante de tudo é você estar podando elas regularmente. Se você não está controlando as suas despesas, não olha de vez em quando, você vai perceber que elas vão aumentando. É natural. A única tendência dos nossos negócios é que as despesas vão aumentar ao longo dos meses como eles passam. Por isso você precisa estar sempre podando, sempre cortando, sempre olhando aquela conta de telefone, sempre cuidando do quanto você paga de tarifa de boleto para o seu banco, o quanto você gasta em cada categoria do seu plano de contas. Se você cuidar, se você monitorar e analisar os seus números e ir podando ela, como a gente corta nossas unhas, eu pelo menos corto a minha unha aí praticamente toda semana, a gente vai ter uma empresa sempre suave, uma empresa sempre leve, que está sempre produzindo lucros para que você possa reinvestir no seu negócio e possa continuar crescendo. Dinheiro é uma coisa que foi feita para contar. E se você confiar demais, infelizmente vão te enganar. Talvez isso até doa um pouco quando a gente fala, mas no seu negócio é muito importante que você estabeleça rotinas de conferência dos recursos financeiros da sua empresa. Talvez você tenha um caixa, talvez você tenha movimentações em dinheiro que seus funcionários estão trabalhando e você precisa estabelecer neles formas de que você confira tudo que entra e tudo que sai para ver se está batendo. Porque se a gente confia demais, infelizmente, a população vai lá e começa a tirar pequenos valores e percebe que ninguém deu conta de que saiu e vai se aumentando e vai se aumentando e vai chegar uma hora que são como ratos que vão se entrando na sua empresa e vão roubando o dinheiro do seu negócio. Por isso, uma chave muito importante dentro da gestão financeira é estabelecer rotinas de conferência dos recursos financeiros que você tem. Seja do caixa, seja do banco, seja da onde ele estiver, você precisa ter uma rotina de conferência para que o seu negócio não venha a perder dinheiro. Como eu te disse, tem 3 pilares que são muito importantes dentro de um negócio para que você possa ter sucesso. Dentro do pilar finanças, tudo está atrelado diretamente ao seu controle, à sua conciliação bancária através de uma rotina D-1, com um plano de contas bem estruturado, você vai ter as informações que você precisa para tomar os melhores negócios e para fazer com que o seu lucro dobre. Mas muitos empresários às vezes erram num segundo pilar, que é o pilar de preço de venda. É a forma como você coloca o preço de venda dos seus produtos ou dos seus serviços. Muitos empresários, na hora de precificar, não levam em consideração todas as despesas fixas que você tem no seu negócio. Às vezes eles olham o mercado e definem o preço pelo mercado. O meu concorrente está cobrando R$100, eu vou cobrar R$100 também. Mas as despesas que o seu concorrente tem são diferentes das despesas que você tem. As estruturas comerciais são diferentes. É por isso que você precisa ter uma forma de precificação correta dentro da sua realidade
para que gere uma margem e sobre dinheiro no seu bolso. E existe uma fórmula matemática para isso do preço de venda. E é por isso que você precisa entender, né, aquela chavezinha que nós falamos dentro do plano de contas, a diferença entre custo e despesa. Por quê? Porque o custo ele sempre vai subir. Vou dar o exemplo, né, voltando lá para o mesmo exemplo que nós estamos trabalhando, uma pizzaria, né, uma pizza que é vendida a R$50, quando nós vamos olhar lá a ficha técnica de produção daquela pizza, a gente percebe que gasta-se R$20 de insumos, entre queijo, farinha, molho de tomate, vamos supor que é uma pizza lá de bacon, já está até dando uma fome aqui, né? Mas vamos supor que é uma pizza de bacon, então todos esses insumos custam R$20. Se você vende 10 pizzas, você vai faturar R$500 e você vai ter um custo de 200. Se você faturar 1.000 pizzas, você vai ter um faturamento de R$50 mil e um custo de R$20 mil. Ou seja, ele sempre vai acompanhar linearmente para cima ou para baixo o seu faturamento. Isso é o que a gente chama de margem bruta. Já as despesas, elas são fixas. Independente se você fatura 1.000, 5, 10, 20, 100 ou 1 milhão, elas vão ser fixas. É claro que à medida que o seu negócio vai crescendo, às vezes você precisa aumentar a estrutura, um espaço maior, então aumenta o aluguel, aumenta um pouco a equipe, mas ela não segue a mesma proporção do faturamento, ela não está diretamente relacionada, certo? É por isso que essas despesas a gente só joga para dentro da precificação através de critérios de rateio. Para que você identifique quais são os percentuais que você vai trabalhar na sua precificação, basta que você divida o custo pelo preço de venda do seu produto. No exemplo que nós estamos dando, se eu dividir R$20 por 50, nós vamos descobrir que essa pizza tem um percentual de custo do faturamento de 40%. Ou seja, para cada R$100 que eu vendo, eu gasto 40 com custos. Isso é a nossa fórmula de preço de venda. Sabendo isso, você sabe que não é vendendo uma pizza de 50 que vai entrar R$50 no seu bolso, ou no caixa da sua empresa. Na prática, o quanto entra é a diferença só entre o preço de venda e o preço de custo. Porque se você fez aquela pizza e vendeu, você precisa pagar os seus fornecedores, então só sobra a diferença. E aqui que está a chave que muitos empresários não entendem. Às vezes eles querem fazer promoções loucas e tudo mais para poder, né, fazer faturamento do seu negócio e estão deteriorando a margem ao ponto de não sobrar nem recurso suficiente para pagar suas despesas fixas e fazer com que o seu negócio tenha uma manutenção. Mas como que eu chego na conta, no nosso preço de venda, através dessa fórmula de precificação? Basta que você pegue, né, o seu custo e divida por todos os percentuais variáveis que você vai ter quando você for vender o seu produto. Um exemplo, você quando vende tem impostos, às vezes, né, provavelmente você vai ter um imposto, às vezes você tem comissão, às vezes você tem frete, né, transporte para entrega da mercadoria, você tem o percentual de despesas fixas e você vai ter que definir um percentual de lucro, certo? De quanto você quer ganhar na venda daquele produto. Supondo que todos esses percentuais representam 40%, você vai pegar o custo e dividir por 1 menos 40%. Essa é a fórmula do preço de venda para que você possa realmente ter resultado no seu negócio. Não se trata apenas de vender, se trata de vender bem. Muitos empresários às vezes pensam que é só eu vender mais. Se eu vender mais, crescer o meu faturamento, eu vou conseguir ter mais lucro. Não, porque às vezes o seu faturamento está crescendo às custas de promoções, às custas de deterioração da sua margem, e isso vai fazer às vezes até com que você tenha prejuízo. Eu sempre costumo dizer nas nossas consultorias que essas promoções loucas, essas mirabolantes que a gente faz e tudo mais, só servem para fazer ajustes de estoque e de fluxo financeiro no seu negócio. Às vezes o negócio está com tanto estoque que o giro dele está
muito baixo, então a gente precisa fazer uma promoção para poder transformar o estoque em dinheiro novamente. Mas ele não é saudável a longo prazo para o seu negócio. Você precisa vender bem, vender aquilo que te traz mais margem. Dentro da precificação, uma das coisas que você precisa também entender é que você pode trabalhar alguns produtos com o que a gente chama de chamariz, né? Ou uma outra expressão muito famosa é pãozinho da padaria. A gente sempre costuma dizer, né? Uma padaria normalmente não ganha muito dinheiro vendendo pão francês. Ela ganha dinheiro mesmo vendendo leite, vendendo queijo, vendendo bolo, vendendo as outras coisas, a parte de confeitaria. Mas o pãozinho da padaria faz com que tenha fluxo de pessoas no seu negócio. E na hora que você precifica o seu produto, você pode fazer a mesma coisa. Você pode olhar lá um produto ou um serviço que serve como um chamariz no seu negócio para trazer fluxo de pessoas, fluxo de clientes com essa oferta de um produto mais em conta, onde você não tem muito lucro, você apenas empata ou tem, né, um pouquinho de lucro, mas com a expectativa de que você ofereça outros produtos em volta, né, para que o seu cliente, de uma forma geral, te traga mais margem. Por isso está muito importante você entender a forma de precificação correta para o seu negócio. Entender esses detalhes vão fazer com que você tenha muito mais resultado. E dentro da precificação eu quero te contar um case que é muito interessante. Você conhece o poder dos centavos? Teve uma consultoria que a gente fez há um tempo atrás. E no primeiro mês que a gente fez a consultoria, eu sempre gosto de puxar as informações dos últimos anos da empresa e tal, e entender um pouco o que ele tinha de histórico de informação, e eu tirei lá o relatório de vendas. E eu percebi que esse cliente, ele na hora de precificar o seu produto, ele sempre colocou os números redondos. Ele precificava lá a R$110 o seu produto. E aí eu perguntei para ele, tá, mas por que tu não bota R$110,99, né, ou R$98,99, não bota os centavos depois, né, do seu preço de venda? Ele disse para mim assim, nunca parei para pensar, acho que não tem muita, né, não dá muito nada e tal, enfim, não achei interessante. Sempre quis trabalhar com um número redondo para facilitar. E aí se pasma pelo seguinte número, esse cliente vendia cerca de 140 mil produtos por ano. E ele não colocava nenhum centavo depois da vírgula nesses seus produtos. Então, com um pequeno detalhe, com uma chave que a gente passou para o cliente, se você colocar aqui 99 centavos em cada produto que você for vender, você vai ter, ao final do ano, R$140 mil a mais no seu caixa. Por quê? Esse é o poder dos centavos. É o poder de analisar corretamente o preço de venda do seu negócio. Ter por trás dele uma estratégia. Não só simplesmente precificar porque a concorrência, o mercado, a região está dando nesse preço. E aí você segue na mesma sistemática. Se você precifica corretamente, você vende bem e você tem muito mais lucro no seu negócio. Não é porque o concorrente vende a 100 que você vai vender também. Captou a chave do preço de venda? Então coloque em prática essa fórmula de precificação, relembrando, pegue o seu custo e divida por 1 menos todos os percentuais variáveis que você vai ter no seu negócio para que você saiba corretamente qual é o seu preço de venda e trabalhe todas essas ideias que a gente jogou para você para que você alcance muito mais faturamento. E o último pilar que eu quero deixar para você nesse nosso workshop é o pilar de vendas. Muitos negócios, às vezes, estão estritamente dentro da parte técnica. Às vezes, o empresário começa seu negócio e ele é muito bom em alguma coisa, né? Ele é um despachante aduaneiro, então ele começa lá fazendo toda a parte técnica dele, despachante aduaneiro. Ou ele é um pizzaiolo, então ele começa seu restaurante de pizzarias lá, trabalhando dentro da cozinha. E esquece de trabalhar as vendas, de se preocupar em alcançar e ser diferente, em chegar ao seu cliente final. E existem algumas coisinhas básicas que todo negócio precisa trabalhar dentro desse pilar comercial, desse pilar de vendas. O primeiro deles é metas. Muitos empresários carecem porque não definem as metas do seu negócio. Quanto você quer vender por mês nele? Quanto você quer vender por ano, por semana, por dia? E além disso, eu gosto de trabalhar com metas inteligentes. Então eu sempre costumo dizer assim, começa com uma meta grande. Quanto você quer vender no ano? Do ano você divide por quanto você quer vender por mês. Porque às vezes você vai ter sazonalidades, períodos onde você vende mais do que em outros.
Depois, você começa a destrinchar essa meta para que você tenha números plausíveis aonde você quer chegar. Como assim, Raciel? Traduz isso que você falou. Vou dar um exemplo de um cliente. Vamos supor que você chegou numa meta de que você quer vender 100 mil reais por mês. E aí, olhando o histórico, você percebe que cada cliente que você atende, que você presta seu serviço ou que você vende o seu produto, te dá um ticket médio de 1.000 reais. Se você quer vender 100 mil, logo você precisa vender para 100 clientes. E aí você começa a buscar esses 100 clientes. Como? Sabendo que a cada quantos clientes abordados, quantos fecham o negócio comigo? Vamos supor que a cada 3 clientes que você conversa, que você faz no orçamento, você fecha uma venda de 1.000 reais. Logo, você começa a entender que você precisa abordar 300 clientes no mês para fechar com 100 deles a 1.000 reais cada um e atingir a sua meta de 100 mil reais. Estabelecer metas vai proporcionar com que você alcance esses números, que você desmistifique como você vai chegar naquele faturamento. Vai te ajudar também a estabelecer o orçamento prévio que vai lá dentro do nosso pilar de finanças. Porque se você estabelece as metas, você sabe quanto você vai gastar de insumos, quanto vai dar de imposto, quanto você vai ter gasto, se vai precisar aumentar a sua equipe para poder entregar tudo isso que você quer entregar, quanto você quer vender. Por isso, a importância de você ter essas metas bem definidas. E explodir elas, como ele disse, por ano, por mês e depois vai dividindo. Se você trabalha com produtos, né, também é muito importante que você tenha metas dividido, por exemplo, em grupo de produtos. Então, você pegar o exemplo de uma empresa de vestuário. Então, você tem que ter meta para venda de camisetas, para venda de calças, para venda de moletons, para venda de acessórios. Então, você coloca pequenas metas e aí você vai buscando, ou sua equipe comercial, você vai incentivando eles a buscar esse faturamento, a buscar alcançar essas metas. E para que você faça a sua equipe comercial chegar nas metas que você estabeleceu, tem uma coisa que eu costumo dizer que é sistema de comissão inteligente. Infelizmente, muitos empresários querem ir pela praticidade. O que é? Bota uma comissão simplesmente assim. Vendeu, ganhou. E isso, infelizmente, só faz com que você perca dinheiro. Faz com que não motive os seus vendedores a venderem mais, a alcançar as suas metas e a vender aquilo que você quer que venda. O sistema de comissão inteligente é o sistema onde você premia o funcionário através de uma forma escalonada. Um exemplo de sistema de comissão inteligente é: você vai dar um percentual se ele atinge de 80% a 99% da meta. Se ele bate a meta de 100% a 110% da meta, esse percentual dobra. Então vamos supor que era 1% ali no primeiro estágio. Se ele bateu a meta, esse percentual vai para 2%. Se ele supera em 110% a meta ou em 120% a meta, você pode adicionar mais 50% ainda nesse percentual, ou seja, sai de 2 para 3. Isso vai fazer com que o seu vendedor, a sua equipe comercial, vá buscar vender mais para alcançar as metas que você pré-estabeleceu. E se você coloca também as metas, como nós falamos anteriormente, de grupos de produtos, você pode dar foco principalmente nos grupos que você tem maior margem. Então você vai incentivar os vendedores, vou voltar no exemplo lá da empresa de vestuário. Voltar nos vendedores e falar, a meta é do grupo de acessórios, porque é o grupo que eu tenho maior margem, onde eu consigo trazer mais lucro bruto dentro do meu negócio. Então você vai dar um estímulo dentro desse grupo. Ou então, você está lá com estoque muito grande, porque infelizmente na última coleção comprou demais camisetas e acabou sobrando, então você dá um foco naquele mês na meta de camisetas. E aí você estimula a sua equipe comercial através desse sistema de comissão inteligente. Sabendo também como você chega no seu cliente, como a gente deu o exemplo ali, a cada 3 clientes abordados você fecha uma venda, você também pode estabelecer metas de atendimento de clientes para a sua equipe comercial, né? Supondo que esse nosso exemplo, que nós tínhamos que atender 300 clientes, e você tem 10 vendedores aí nessa empresa. Então, cada vendedor tem que atender 30 clientes. Ou seja, você coloca uma meta,
no mês você tem que pelo menos abordar 30 clientes. Se você abordar os 30 clientes, você vai ganhar um bônus de R$ 100 no final do mês. Fazendo esse sistema de comissão, você vai forçar a chegar naquele número que nós tanto visualizamos, que é atender 300 clientes, dos 300 conseguir fechar 100 deles a R$ 1.000 cada um e atingir o seu faturamento de R$ 100 mil. Ou seja, estabeleça um sistema de comissão inteligente baseado em escala, não em percentual fixo, vai fazer com que você alcance muito mais resultado e atinja as metas que você pré-estabeleceu. Uma coisa muito importante dentro da área de vendas é oportunizar o crescimento de toda a sua empresa e de toda a rede que está em volta de você. Oportunizar ganhar dinheiro em volta do seu network, podemos dizer assim. Muitos empresários às vezes não param para criar um sistema de comissionamento baseado na indicação. E essa é uma das maiores ferramentas que fazem com que aumente seu negócio. A indicação de um cliente para o outro. Se você premia um cliente por ele ter te indicado, automaticamente ele vai fazer isso mais e mais. E automaticamente você vai conseguir alcançar muito mais faturamento. Se você premia a sua equipe, que não é a equipe comercial, vamos dizer assim, a equipe administrativa, a de operação, dá bônus para eles por cada cliente que eles conectam, que eles trazem, network, negócios novos que eles podem trazer para o seu negócio, você está oportunizando o crescimento e fazendo com que essa ferramenta da indicação possa trabalhar por ti e você alcance mais o seu resultado. E a última chave que eu quero te mostrar dentro da parte comercial é o que eu chamo de conheça o seu cliente. Faça um feedback constantemente com o seu cliente. Faça uma pesquisa de satisfação. Eu tenho um exemplo de um cliente que a gente fez uma pesquisa de satisfação logo no início da consultoria, perguntando várias coisas, como se você fosse indicar para um seu amigo ou familiar do seu negócio, que nota você daria para a gente? O que você mais gosta no nosso negócio? O que você não gosta? E eu deixei uma pergunta dentro lá da nossa pesquisa de satisfação, que é: qual seria a sua sugestão de melhoria para o nosso negócio? E, por incrível que pareça, foi muito interessante porque várias sugestões de melhoria foi a implantação de um produto que esse cliente não trabalhava, que ele não vendia. Era similar, era próximo dentro do mercado que ele estava atuando, mas ele não produzia e vendia aquele produto. E aí ele achou interessante. Ele foi lá, desenvolveu e botou para vender. E hoje, esse produto que veio de uma pesquisa de satisfação é o terceiro produto mais vendido do seu negócio. Teve um boom de faturamento muito grande e tem se perpetuado, porque já faz mais de 2 anos que a gente fez esse trabalho. Não foi só aquele crescimento depois morreu. Ele se perpetuou porque foi uma necessidade do seu cliente. Então, fazer pesquisa de satisfação vai fazer com que você entenda a real necessidade. Visite o seu cliente. Se você trabalha com uma carteira de clientes que não é varejistas, por exemplo, que você trabalha para outras empresas, faça visita frequente nesses clientes para entender a realidade de cada um deles e ver se o seu produto ou o seu serviço está sendo adequado para aquilo que ele está precisando. Às vezes a gente fica aqui no nosso comodismo, na nossa empresa, atrás da nossa mesa, achando que está tudo bem. Mas quando a gente vai a campo, quando a gente visita o cliente, quando a gente conhece a real necessidade, nós percebemos que às vezes pequenos ajustes que a gente possa fazer, seja no modelo de entrega, na forma de comunicação, seja no prazo de entrega, você pode alcançar muito mais resultado e possa fazer com que os seus clientes sejam a sua maior ferramenta de venda, conhecendo eles. A diferença de uma empresa que cresce e uma empresa que não cresce são as metas bem definidas. Por isso que dentro desse pilar de gestão de vendas, você precisa começar definindo as metas, estabelecendo um sistema de comissão inteligente, incentivando a sua equipe a crescer e conhecendo o seu cliente. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais lucro no seu negócio. Para finalizar esse nosso workshop, eu quero deixar uma expressão que eu julgo muito importante. O seu negócio é um reflexo daquilo que você é. Se você, como empresário, não tem uma gestão financeira eficiente na sua vida pessoal, infelizmente o seu negócio também não vai ter.
Se você como empresário não tem metas para a sua vida pessoal, para a sua família, infelizmente o seu negócio também não vai ter. Por isso eu fecho essa nossa workshop com um desafio. Mude a sua mentalidade, mude a sua vida pessoal e, consecutivamente, a sua empresa vai ter muito mais lucros. Se você curtiu esse nosso workshop, escreva no comentário qual foi o top, qual foi o momento da aula que você mais gostou e compartilhe com o máximo de empresários e gestores que você conhece, porque eu tenho certeza que esse material pode ajudar muitos outros empresários a terem melhores resultados. Aquele abraço e até o próximo workshop.